E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, redes sociais passando aqui embaixo, manda pergunta, crítica, sugestão, material pra gente comentar, enfim, você faz a pauta dessa bagaça, não se inscreve, ou não se inscreve, ó. Esquece, não se esqueça, é isso que eu ia dizer. Eita, não se esqueça de se inscrever, aí saiu não se inscreve. Eita, foi um ato falho? Não. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Dá joinha, dá joinha, dá joinha. Passa pra frente esse negócio, rapaz. Eu preciso da sua ajuda, cara. Seguinte, deixa eu comentar aqui duas perguntas que foram colocadas no canal com relação àquele vídeo sobre os torturadores, o vídeo de ontem. Olha só, deixa eu colocar aqui para você ver. Quem mandou foi o Rodrigo, e é interessante o avatarzinho dele aí, tem as cores do Brasil aí, mas tem parece ser aquele símbolo do comunismo lá, a foice e o martelo, só que está comido, não dá para ver direitinho, mas enfim. Ele diz o seguinte: Bolsonaro não comprou parlamentares com bilhões em emendas para votarem com a reforma previdenciária, e Luiz, cara, sua revolta é seletiva. Deixa eu explicar uma coisa para você, amigo Rodrigo, e demais amigos do canal. Eu quero crer que você está desinformado. Eu não creio que você está agindo de má fé, sabe, na maldade. Não, de jeito nenhum. Eu tenho convicção, eu quero crer que você não está informado direito, porque são coisas totalmente diferentes. Ele está falando disso daí. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu café. Junto com os Beatles aqui, eu sou fã dos Beatles, gente. Essa caneca aqui, ela é antológica. Eu comprei junto com aquele disco dos Beatles no museu da música em Cleveland, nos Estados Unidos. Mas enfim, o nosso amigo Rodrigo está falando aí, porque eu, no vídeo de ontem, falei que o Lula comprou os parlamentares do Congresso na época do escândalo do mensalão. E aí ele diz, olha, e você está se esquecendo que o Bolsonaro comprou os parlamentares com emendas para que eles votassem a favor da Previdência? São coisas completamente diferentes, diametralmente opostas. A lei brasileira prevê no orçamento do país que uma verba tem que ser destinada para os parlamentares usarem nas suas bases, para fazer melhorias de calçamento, de esgoto sanitário, enfim, melhorias nas suas bases eleitorais. Isso está previsto na lei e foi destinado para o orçamento desse ano cerca de 15 milhões de dólares para cada parlamentar. Ele diz em bilhões, né? Eu acho que não chega a bilhões não, viu, amigo? Deixa eu ver aqui, são 15 milhões e alguma coisa? Antes de mais nada, deixa a gente fazer o seguinte aqui, deixa eu sair de uma página. Vamos ver aqui qual é o valor da emenda parlamentar. Vamos lá. Emendas parlamentares, está aqui. Vamos ver aqui. Emendas parlamentares, entendo o que são e por que são polêmicas. Vamos lá. Ih, essa internet aqui está muito devagar. Emendas parlamentares. Eu quero ver se tem aqui o valor que foi destinado. Aqui, é garantida uma cota individual de pouco mais de 15 milhões que podem ser destinadas a um máximo de 25 emendas diferentes. Mas existe uma ressalva importante: metade do valor das emendas precisa ir para a saúde. Olha só, 513 deputados mais 81 senadores, isso vai dar. Foi então que surgiu a emenda constitucional 86, tá? Isso é uma emenda na Constituição, conhecida como PEC do Orçamento Impositivo, que estabeleceu um valor mínimo vindo de emendas parlamentares que devem obrigatoriamente ser executadas no ano seguinte. Esse valor equivale a 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, algo em torno de 10 bilhões em 2016. Então, olha só, se foi destinado 15 milhões, isso aqui não diz se é por mês. Deputado da bancada estaduais também pode se apresentar. Mas vamos dizer aqui, olha, eu acho que isso aqui é por ano, tá? 15 milhões para o ano. Vamos calcular aqui rapidinho.
513 mais 81 vezes 15 milhões. 513 são 513 deputados mais 81 senadores, dá igual a 594 vezes 15 milhões. 15 mil milhões. 8 bilhões 910 milhões de reais. É assim, dá bilhões sim, viu? Mas isso daí, amigo Rodrigo, e demais amigos que estão confundindo, é algo que está na lei. Isso é muito, 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 muito diferente de você pegar e botar dinheiro na conta do deputado, na cueca do deputado. É muito diferente de você botar dinheiro numa conta na Suíça do deputado. São coisas completamente diferentes. Aí você diz que eu faço revolta seletiva. Não, amigo, você está desinformado. E como eu falei antes, eu realmente continuo acreditando que você não tem todas as informações e por isso que você está confundindo as coisas, tá? As emendas parlamentares estão previstas na lei. E é claro que os deputados usam isso para forçar o presidente, no caso, ou o governador também, porque essas emendas parlamentares elas também se aplicam às assembleias legislativas e também se aplicam às câmaras de vereadores nas cidades. Então é muito comum os políticos usarem as votações para que essas emendas sejam liberadas, para que não haja como é que se diz? O represamento dessas emendas, é isso que eu queria dizer. Mas elas estão sim previstas na lei. Vamos para frente aqui, um outro comentário que ele colocou, o mesmo Rodrigo aí, com a bandeirinha, com as cores brasileiras, mas o símbolo do comunismo aí. Mas por que você não criticou o Bolsonaro quando ele elogiou o Ustra? Com a mesma veemência que criticou o Drauzio Varela. Eu não lembro de você ter criticado ele por isso. Se criticou, coloca o link para nós, porque eu não lembro disso. Não, eu deixei isso aí para lá, porque isso é mais uma das bobagens que o Bolsonaro falou. Eu também não apoiei, também não aplaudi, também eu fiquei, simplesmente deixa isso para lá. Bolsonaro tem erros e acertos, muitos erros é verdade, mas também tem muitos acertos. Por exemplo, querer endurecer contra o crime, que eu concordo e aplaudo. Por exemplo, a taxa de juros do Brasil é a menor da história da República, que eu também aplauso. Outro exemplo, tirar visto de turista para norte-americanos, para japoneses, para canadenses, eu aplaudo isso e eu acho que está certíssimo. Outro exemplo, a carteira de estudantes, que ele também queria tirar do controle da Uni, mas os pilantras do Congresso não votaram essa medida provisória e voltou para o que era antes, quer dizer, a Uni manipulando o dinheiro dos estudantes quando a gente viu que dava para fazer sem que eles pudessem desembolsar esse dinheiro. E muitos outros exemplos, como por exemplo o empresário não ser obrigado a apresentar o seu balanço anual em jornal e poder fazer isso de outras formas, eletronicamente, botar no site da empresa, botar enfim, redes sociais. Isso era parte do programa do Bolsonaro que o Congresso também preguiçosamente não votou e caducou. Voltou a ser o que era antes, fazendo com que os empresários tenham gastos a mais, sem necessidade, dificultando ainda mais a vida dos empresários. Que isso é algo que a esquerda brasileira parece que adora. Botar o empresário como se ele fosse o vilão da história e os coitadinhos dos trabalhadores são as vítimas, cara, que é isso, que loucura, que loucura. E aí ele diz o seguinte, por que eu não critiquei o Bolsonaro com a mesma forma do Drauzio Varela? Mais uma vez, amigo, você está confundindo muito as coisas. Drauzio Varela foi lá na cadeia dar um abraço caloroso num bandido sanguinário que estuprou e matou, estrangulou uma criança. De novo, estou aqui falando termos que o YouTube vai censurar meu vídeo. Dane-se. Ixi, falei de novo. Falei outro tempo que não podia. Mas isso é muito diferente, cara, das atitudes. Não que eu esteja aplaudindo os torturadores do regime militar, da ditadura militar que aconteceu no Brasil, e sim, aconteceu sim uma ditadura no Brasil, e isso também eu sou contra. Eu inclusive já fiz vídeos aqui no canal falando que a ditadura foi um erro e tomei porrada de muita gente por causa disso. Mas enfim,
É muito diferente você comparar isso com um assassino de uma criança, um menor de idade, indefeso, que não tem nenhuma possibilidade de se defender. E o que estava acontecendo na época da guerrilha, na época que houve aquela confusão, nós tínhamos atentados terroristas, nós tínhamos assassinatos, nós tínhamos pessoas sequestrando embaixadores. Cara, não venha comparar uma coisa com a outra não, que é muito diferente. É muito, muito, muito diferente. Esse cara que Drauzio Varela abraçou, ele já era um réu reincidente. Ele já tinha sido denunciado antes, porque tinha feito a mesma coisa com crianças menores. Quer dizer, você está com o seu senso de discernir as coisas totalmente equivocado. Não é por aí não. Vamos ver o que mais ele fala aqui. Quantas opções no primeiro turno? Tinham outros 11 candidatos, fora o Haddad e Bolsonaro. Cara, estou falando do segundo turno, amigo. Quem foi que chegou no segundo turno? Não importa se tinha 300 candidatos no primeiro turno. Não importa se tinha 1 milhão de candidatos no primeiro turno. Quem chegou no segundo turno eram os dois que seriam ou não presidente da República. É simples assim. É muito simples. Não importa os outros. Eles não chegaram. Fazer o quê? Né? E aí o que ele diz aí no final, lembre-se quem acabou com a ordem institucional primeiro foi a direita dando um golpe. Essa história é muito, muito complicada de você querer explicar assim de uma forma muito rápida. O João Goulart, que era o presidente da República, renunciou, o vice-presidente era o Jânio Quadros, que o Jânio Quadros começou a fazer um monte de bobagens, que a própria população foi às ruas contra o Jânio Quadros. Foi isso que aconteceu. A população brasileira foi às ruas contra o Jânio Quadros. E aí deu no que deu. Quiseram implantar o parlamentarismo. É uma confusão tão grande, cara. Esse nosso país, eu vou te contar, é muito complicado mesmo. E um erro não justifica o outro. Se você acha que porque houve um golpe militar no Brasil, que é errado, isso lhe dá o direito de sair explodindo carros no meio da rua, explodindo bancos, assassinando pessoas, sequestrando outras, cara, você precisa parar e pensar nas suas prioridades, cara. Não é assim que se faz um país, porque senão a coisa começa a degringolar para uma violência generalizada, para uma guerra mesmo. Aí deixa de ser uma guerrilha e passa a ser uma guerra, como a gente tem visto em muitos lugares do mundo, que até hoje amargam terrivelmente as consequências. Bom, vou ficando por aqui. Redes sociais mais uma vez aí na tela, você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material. Não se esquece, se inscreve, agora sim, agora saiu certo. Não se esquece, se inscreve, era isso que eu ia dizer no começo. Foi nesse vídeo ou foi na outra tentativa? Eu já nem sei, cara. Eu já comecei a gravar esse vídeo aqui antes e não deu certo porque o telefone tocou, houve outro problema aqui, mas enfim. Se inscreve aí, dá joinha, passa pra frente, não esquece, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo Acorda Brasil. Você gostou? Não esqueça, dê seu joinha.